Muitas pessoas compram fundos imobiliários achando que o rendimento vem apenas dos aluguéis de lajes corporativas, galpões logísticos e shoppings comerciais. Mas tem uma galera comprando fundos imobiliários de papéis, olhando apenas pelo dividend yield, que está pagando um pouco a mais, sem saber qual a estruturação do fundo, sem saber de onde vem e como está sendo pago esse dinheiro, muitas vezes escolhendo péssimos ativos apenas porque pagaram um pouco valor a mais nos últimos tempos e não sabem a bomba que está na carteira. Hoje eu vou te mostrar como funciona um fundo de papel, por que eles pagam dividendos maiores do que fundos de tijolos e o que você olhar para não cair em um péssimo ativo. Até o final do vídeo eu vou te mostrar o que é um fundo de papel, como ele coloca dinheiro na sua conta todo mês e quais indicadores analisar antes de fazer a compra só porque viu um dividend yield bonito. Então muita gente compra fundo imobiliário só olhando para o dividend yield, mas muitas vezes o retorno é maior por conta da taxa de juros, da inflação elevada, e isso não quer dizer que você está com um investimento melhor que se tivesse com um fundo de tijolo. Significa que você precisa saber o risco que está correndo para estar ganhando esses juros a mais do que os outros títulos. No mercado financeiro não tem almoço grátis. O fundo imobiliário de papel é um título que está ligado ao setor imobiliário, ou seja, em vez de comprar diretamente os edifícios, as lajes corporativas ou um galpão logístico, ele compra títulos, compra papéis ligados ao setor imobiliário. E como funciona isso? Como ele compra esses CRIs? Uma incorporadora ou construtora tem a receber 500 milhões de terrenos ou apartamentos que já vendeu para seus clientes, mas está precisando desse dinheiro para construir novos projetos e não quer esperar esse recebimento mês a mês. Então ela junta todo esse valor que tem a receber em um CRI e vende esse CRI ao fundo imobiliário de papel, seja com os juros, a taxa que vão pagar atrelada ao CDI, a Selic ou a inflação, o IPCA+. Isso vai depender de fundo para fundo. E como os cotistas recebem o dinheiro? Recebem esses juros que é pago pela incorporadora, dependendo da qualidade das garantias, que é o que vamos ver mais para frente. Temos fundos que pagam mais e fundos que pagam menos, pois suas garantias são muito boas. E falando na parte dos riscos na compra de um título de papel, temos o primeiro risco, que é o risco de crédito, ou seja, você tem que saber quem são os emissores daquelas dívidas, se eles têm ou podem ter dificuldade nos pagamentos ao fundo, para não diminuir os valores nos dividendos mensais. O segundo são as garantias. Esses mesmos credores, devedores, têm bons ativos, se caso atrasem os pagamentos ou não consiga arcar com os pagamentos, o fundo ir atrás dessas garantias e tomar terrenos, prédios, estão bem localizados e são de fácil venda para poder retomar o dinheiro ao fundo e prosseguir na realocação do mercado. O terceiro é o gestor. Temos que ver se tem uma boa gestão, se está bem explicado nos relatórios gerenciais para onde está indo todo o dinheiro, se não está escondendo nada do cotista. E o quarto, a concentração. Concentração, se o fundo está com poucos ativos, então está bem concentrado. Digamos que ele tenha 10 ativos no seu portfólio e cada um representa 10%. Então, se um ativo desse deixa de pagar, já é 10% a menos nos rendimentos. Mas se um fundo tem 50, 60 papéis desses e um deixa de pagar, mas representa 1% do fundo ou 2%, até o gestor ir atrás de vender, de executar essas garantias se forem boas para realocar o valor no mercado, você não tem muita preocupação que não vai afetar tanto no valor das cotas nem nos pagamentos mensais. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está entendendo ou quer saber mais algo sobre fundos de papéis, deixa aqui embaixo e deixa o gostei, se inscreve no canal, que é para mostrar para mais gente. Então, da próxima vez que vocês forem comprar o fundo imobiliário de papel, ou se for a primeira vez, lembrem de olhar esses aspectos. Qual os papéis estão sendo carregados dentro da carteira do fundo, qual o nível de diversificação desse fundo, para saber se não está com pouca diversificação, qual a gestora, se é uma gestora renomada, se já vem há bastante tempo do mercado, seguindo os pagamentos certos, quais são as garantias que tem dentro desse fundo de papel. E um indicador muito bom de ser visto, como eu já falei na parte de investindo em compras, se você vai comprar um fundo que vale 100 milhões de reais
em patrimônio e ele está cotado a 120 milhões, você acha que isso é um bom negócio? Acredito que não. Então, temos o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. E várias das vezes eu já vi fundos sendo negociado a 1,3. No caso, se o fundo valia 100 milhões, estava sendo pago ao fundo 130 milhões. Então, se você compra cotas numa hora dessa, quando o mercado tender a corrigir, a descer esse preço para o PVP de 1, de pagar o que está valendo, você já vai perder na valorização das cotas. Então, até você recuperar seu dinheiro, já vai dar mais trabalho. Ao contrário de você estudou o fundo está todo redondinho, todo certinho, e ele está com PVP de 0,9, ou seja, você vai estar comprando com desconto de 10%. Quando o fundo tender a corrigir, só na valorização das cotas você já vai ganhar uns 10%, fora que os dividendos serão aumentados, pois os valores das cotas também aumentaram. E até aqui vimos o que é um fundo imobiliário de papel, como buscar e comprar vendo os indicadores que mostram como funciona por dentro, como ele faz o pagamento a seus cotistas e de onde sai o dinheiro. E o mercado de fundo imobiliário de papel está mais atrelado a fluxos financeiros, a recebimentos imobiliários, diferente de recebimentos de aluguéis de fundos de tijolos. Mas um não anula o outro. Eu mesmo tenho na carteira fundos de tijolos e fundos de papéis, para assim buscar uma diversificação e um recebimento maior, um pouco com segurança em fundo de papel, e em fundo de tijolo mais segurança e outro tipo de rentabilidade quando temos as vendas de imóveis e reprecificação dos ativos com a inflação.